Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai seguir o cronograma das perguntas frequentes de vocês, na internet e também aqui no consultório, tá bom? Então eu vou seguir e a lista de hoje é, começando, doutor, o que são facetas dentárias e para quem elas são indicadas? Uma pergunta muito boa. Pessoal, facetas ou lentes de contato, elas remetem à mesma mensagem, remetem ao mesmo objetivo. Facetas ou lentes são capinhas que a gente acrescenta, cola na superfície da frente do dente e tem um envolvimento na base. E a faceta para lente que vai diferir somente a espessura. Mas o que é isso? Já viu algum paciente, alguma pessoa próxima a você que tem alguma imperfeição de volume, ou tem dente escurecido, ou se incomoda com o tamanho, formato, alguma coisa nesse sentido? Se incomoda com a estética? As facetas e lentes, elas vieram para resolver esses problemas, tá? E aí, como eu disse, a faceta da lente vai diferenciar somente a espessura do material, mas pode ser para resina composta, pode ser para cerâmica, porcelana, e ela vai ter o mesmo objetivo. Só que veja bem, pessoal, isso não é para todo mundo, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A gente está vivendo uma era, uma febre aí do facetamento, de lente em todo mundo, mas isso de fato não é para todas as pessoas. A gente sempre tem que enfatizar o motivo do paciente se incomodar com aquilo e principalmente a viabilidade, a indicação de serem instaladas lentes, facetas ou não. Porque muitas vezes antes da lente, antes da gente tratar a parte estética, a gente tem que tratar a parte funcional. Muitas vezes ajustar a mordida do paciente, muitas vezes ajustar a oclusão, fazer com que tudo isso funcione perfeitamente antes, para aí sim depois a gente partir para a estética de lentes e facetas. É o que a gente fala para todos os pacientes aqui. E a gente faz uma analogia muito simples. Ter faceta, lente em boca, é como se a gente estivesse construindo um prédio. Não adianta a gente pensar na beleza daquele prédio, na arquitetura daquele prédio, se a gente não pensar na fundação primeiro. Na boca é a mesma coisa. Primeiro a gente tem que deixar a arquitetura, a engenharia de fato pronta, os alicerces prontos, para aí sim depois a gente pensar nas lentes, facetas e aí trabalhar com indicação e principalmente muita segurança nesse procedimento, tá? Seguindo aqui nas nossas perguntas. Doutor, qual é a melhor opção para clareamento dental? Caseiro ou consultório? Bela pergunta também. Pessoal, os dois métodos são extremamente eficazes, tá? Só que a gente tem percebido, o clareamento caseiro, ele tem sido mais efetivo a longo prazo, primeiro, por conta da porcentagem dele, que ela é menor, mas faz a indicação do uso em dias continuados, ou seja, a gente, mesmo que tenha uma porcentagem menor do produto, a gente tem mais contato por mais tempo desse peróxido, que é o nome técnico, do clareador, em contato com os nossos dentes, e com isso a gente tem uma manutenção maior, assim, a gente tem uma previsibilidade maior de resultado, a gente vai abordar menos vezes e a gente vai colher resultados mais duradouros. Dr. Guilherme, vocês fazem clareamento de consultório aí? Sim, fazemos, mas a gente só indica essa metodologia quando não é possível ter um mês aí de procedimento do clareamento caseiro, ou quando o paciente vai ter algum evento muito próximo, alguma coisa que de fato não é possível ele entrar na metodologia de clareamento caseiro. Aí nós entramos no clareamento de consultório. Mas a gente sabe que a efetividade, ou seja, que funciona melhor, é o clareamento caseiro. Nome técnico, peróxido de carbamida, tá bom? Muito mais eficaz, muito mais eficiente, tem uma performance muito maior do que o clareamento de consultório, tá bom? Dr. Guilherme, o que é bruxismo e como ele pode ser tratado? Pessoal, isso é uma dúvida muito legal. A gente tem até vídeo no nosso canal falando sobre bruxismo, porque o bruxismo é uma coisa que, principalmente pós-pandemia, ele tem sido presente cada vez mais e cada vez mais acometendo pessoas jovens. Bruxismo e ou apertamento é o ato da gente ranger os dentes, principalmente durante a noite.
Esse movimento, ele é involuntário, você não consegue controlar. Primeiro que você está dormindo, segundo que o organismo entende isso com o tempo como uma coisa normal. O bruxismo, ele range o dente e tem uma causa que é você perder a ponta, perder a função desses seus dentes. O que acontece em decorrência disso? Com o bruxismo indo de médio para avançado, a gente começa a ter uma diminuição aqui na altura de mordida. E com isso a gente vai tendo uma perda de função. O apertamento, até fazendo um gancho sobre isso, o apertamento ele não range, ele só aperta, só trava o dente. E gera incômodo como dor de cabeça, né? Às vezes dor toda essa região, dor aqui na parte de trás da cabeça, parte lateral. E como é que se trata isso? Primeiro é óbvio, né? A gente passando em consulta com o profissional para ele detectar se o seu caso é um bruxismo, um apertamento. E em seguida disso, achar os motivos e tratar esses motivos. Tem que tratar a causa e não só o efeito. Mas primeiro, detectando a causa, a gente vai entrar provavelmente com uma placa miorrelaxante que vai equilibrar a sua mordida e fazer com que você evite de desgastar ou apertar. Em casos mais severos, a gente entra com outros tipos de tratamento, como muitas vezes toxina botulínica aqui no músculo principal de mastigação, que é o masseter, ou seja, ele tira a potência desse músculo e relaxa a musculatura, fazendo com que você tenha menos força na hora de ranger ou apertar. Em casos mais severos ainda, outros tipos de tratamento, que aí num vídeo como esse, que é de caráter educativo, ilustrativo, não vai ser o foco, né? Então, se você porventura tiver bruxismo, apertamento, estágios muito mais avançados, a nossa recomendação sempre vai ser você passar em consulta com um profissional especializado, que já tem uma gama, já tem uma experiência considerável em casos como esse, tá? Dr. Guilherme, por que o mau hálito ocorre, como posso preveni-lo? Pessoal, eu poderia passar muito tempo abordando esses tópicos com vocês, mas os principais: a falta de higienização correta, né? Falta de escovação da língua, que são um motivo extremamente sensível, porque a gente, no dia a dia, a correria, a gente às vezes não passa fio dental, só escova o dente, mas sempre esquece da língua. Já percebeu aquela parte esbranquiçada que fica no topo da língua? Isso acontece em decorrência de acúmulo de alimento que a gente não remove. Isso é bem considerável e faz gerar mau hálito, né? Então, higienização. Outro ponto considerável são problemas gástricos, que nessa troca isso acaba interagindo e gerando também mau hálito. Um outro motivo é a questão da alimentação. A gente sabe que muitos alimentos eles podem gerar mau hálito, como cebola, alho, etc, né? Poderia, como disse, fazer uma lista muito maior de vários assuntos correlacionados ao mau hálito. Mas o que mais fica aqui para nós é a questão da higienização, tá bom? Continuando. Doutor, os dentes do siso precisam ser sempre removidos, extraídos? Nem sempre, pessoal. A gente sabe que com a evolução, né, da humanidade, a gente tem uma tendência a ter menos dentes na boca. Isso até é um assunto muito interessante para a gente abordar num outro dia. A gente, com a evolução, hoje a gente tem o siso como o terceiro molar. Mas lá nos nossos antepassados era bem comum a gente ter até o quarto molar. Às vezes aparece um paciente aqui que ainda tem esse quarto molar e a gente acha isso super interessante, que de fato é. Mas pegando um gancho falando sobre a evolução da nossa espécie, né, espécie humana, a gente observa uma tendência cada vez maior das gerações menores e até das próximas a não ter mais dente do siso, por realmente não ter espaço. Mas quando se faz necessária a extração, pessoal, quando a posição desse terceiro molar, que é o nome técnico dele, é o nome correto, não tem espaço dentro da nossa arcada superior, que é a maxila ou mandíbula, né, quando eles não nascem de fato na posição correta, e aí eles acabam atrapalhando os dentes, os segundos molares são os dentes anteriores a eles, que com problema de higienização pode gerar um problema de cárie evoluindo, gera um canal, e aí sim, nesses dentes a gente pode ter um belíssimo problema. Então a gente recomenda a extração sempre em casos de não espaço, ou quando ele não tem, ou ele nasce, mas ele não nasce na sua concepção ideal de posição, né? Atrapalha o dente vizinho. Terceiro,
Muitas vezes a gente precisa extrair dente do siso para ter espaço para uma movimentação ortodôntica, ou seja, ganhar terreno, né? Ganhar maleabilidade para a gente trabalhar na posição dos dentes a serem alinhados. Então são várias situações, mas veja bem, isso é sempre pontuado numa consulta presencial e avaliado com uma radiografia, que é normalmente uma radiografia panorâmica, para a gente, como o nome diz, ter um panorama geral da sua arcada e entender, né? Se de fato precisa ser extraído os terceiros molares, os sisos, não, se é um momento ideal esse ou um momento futuro, e se até mesmo a gente vai extrair todos eles, né? Tem paciente até também que nasce com dente do siso de um lado, nasce do outro, e assim por diante. Então, cada caso ele vai ser avaliado particularmente de acordo com a sua necessidade e principalmente a sua indicação. Dr. Guilherme, como escolher o melhor creme dental para dentes sensíveis? Excelente pergunta. A gente sabe que a gente tem diversas marcas comerciais no mercado de cremes dentais, pastas de dente convencionais, pastas e cremes dentais com finalidade para dentes sensíveis. E eu também já abordei isso num vídeo anterior. Pessoal, nem todo creme dental para dente sensível vai ter o mesmo mecanismo de ação, tá? É assim que a gente dá o nome para a ação do creme dental de acordo com o caso. Então existe creme dental que vai ser um alívio imediato, tem creme dental que vai ser um tratamento de fato para dente sensível, né? Então assim, como vou escolher esse creme dental? Primeiro, o seu dentista que vai ter que fazer a decisão por você. E isso cabe ao técnico. Ele vai entender a sua sensibilidade, se você tem erosão, tem exposição de dentina, se você está com uma simples exposição de raiz, se é uma coisa reversível, se não é, se é uma coisa pontual, se é uma coisa que já acontece há um tempo com você, se é uma coisa que está sendo aguda agora, ou se é uma coisa que é crônica, que vem se arrastando. Então o tratamento, a escolha do creme dental vai ser feita de acordo com essa concepção, tá bom? Então sempre vai valer aquela velha máxima. Consulte seu dentista com regularidade. E como na primeira pergunta lá do nosso tópico, a cada 6 meses, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa última pergunta aqui da parte 2 do nosso vídeo. Então se você está acompanhando, eu tenho certeza que sim, clica aqui no botãozinho do joinha, clica em curtir, comenta e principalmente se inscreva no nosso canal ativando o sininho das notificações para você sempre ser avisado e principalmente ser avisado do próximo vídeo, que é a parte 3, da parte final das nossas dúvidas frequentes da odontologia, tá bom? Meu muito obrigado por vocês estarem conosco mais um vídeo e nos vemos no próximo. Obrigado!